Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É um prazer estarmos juntos mais uma vez nessa live. Deixe Jesus falar, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Estamos eu, Júlio Souza. Amém, glória a Deus, seja bem-vindo aí, todos que estão aí presentes aí, né? E é isso aí. Meu nome é Giovanni e graças a Deus aqui mais uma live. Vamos iniciar essa live em nome do Senhor Jesus. Eu espero que nós hoje possamos estar junto com você na sua casa, no seu lar, para poder abençoar você mais uma vez. E antes, eu gostaria de dizer para você que na descrição do nossa live está aí o nosso link do nosso sorteio, que nós vamos estar sorteando na próxima semana, terça-feira, o sorteio de uma Bíblia maravilhosa para você. E você que acompanha aí a nossa página, fique à vontade por marcar quantas pessoas você quiser e poder divulgar também essa promoção em nome de Jesus para abençoar outras pessoas, né, Gil? Amém. E boa sorte, né? Gente, vamos iniciar essa live em nome do Senhor Jesus e eu gostaria de começar com um versículo que vai fazer todo sentido na hora da nossa palavra, a hora que Deus for falar ao nosso coração. Livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, em nome do Senhor Jesus, onde as Escrituras vai nos dizer: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos ouviram, e nem com os seus olhos viram, além de ti um outro Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos iniciar com um instante de oração em nome do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela oportunidade, Deus, de estar mais uma semana nessa live, falando com os nossos amigos, abençoando a cada família, a cada um que está aqui com a gente e que vai estar, Deus, também ouvindo essa live e visualizando mais tarde. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos usar como instrumento nas tuas mãos e que tudo que for falado seja para a tua honra e para a tua glória, que cada louvor e adoração que for entoada nessa noite, que seja, Deus, para que toque o coração de cada pessoa e o Senhor possa nos alcançar em mais uma noite, em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor esteja na sua casa, que o Senhor esteja no seu coração e que nós possamos declarar mais uma vez que enquanto muitos estão passando por todas as dificuldades, nós temos a nossa base, que é o Senhor Jesus, que tem nos guardado e tem nos mantido em segurança a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. E por isso nós somos gratos. Vamos iniciar aí dando nossos alôs, né, Gil, para as pessoas que já estão junto com a gente na live. Amém. A Valesca Santos, olha, a gente sentiu falta da Valesca, né? Isso, na semana passada, né? A semana passada a gente não viu ela aqui com a gente. É verdade, mas ela já está mandando aí um abraço, né, e um pedido aí de oração também, que a gente está orando todas as semanas. Não esqueci não, gente, a gente está com o nosso caderno aqui e eu tenho sempre marcado esses nomes para a gente estar podendo orar por vocês em nome de Jesus. Amém. Beatriz Escaldo, Cidinha Santos, a Kelly Ferrari, Araci Emiliano, um abraço para vocês, que Deus possa alcançar a vida de vocês e abençoá-los grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor, Gil? Amém, vamos louvar, né? Glórias a Deus. A Valesca está dizendo aqui que semana passada ela estava no culto, né? Amém. Mas tá bom, né? Tava na presença de Deus também, né? Glórias ao Amém, Senhor. Jesus. E quando estiver no culto, ore pela gente também, em nome de Jesus. Isso, não se esqueça da gente, hein? Heloísa Domingos também, um abraço para você, que Deus abençoe grandiosamente. Vamos louvar o nome do Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. E nós queremos entoar esses louvores em gratidão a tudo que o Senhor tem feito por nós. E dizer que o Senhor Jesus, Ele tem nos sustentado. E sabemos que no início o Senhor estava. E no fim de tudo também o Senhor se encontra. E por isso nós declaramos que o nome do Senhor é maravilhoso. Amém. Aleluias. Aleluias.
início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Quão maravilhoso é nome de Jesus. Aleluias, Deus, nós te adoramos, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é,
nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Acima de todos está a tua glória, Pai. E por isso nós declaramos, Deus, és invencível, inigualável, Pai. Porque sabemos que assim como diz a tua palavra, diante do teu nome, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo és o Senhor para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Nós, Senhor, nessa noite colocamos o nosso coração através dessa adoração, Pai, para dizer, Deus, que em todos os momentos, Pai, nós clamamos o teu nome, nós nos rendemos aos teus pés, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, Deus. Nós sim, muitas vezes erramos e pecamos, mas o Senhor permanece fiel sobre as nossas vidas, Jesus. Aleluias. Por isso somos gratos, Deus. Santo, santo é o Senhor, Deus. Santo Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, clame ao Senhor.
Jesus, eis-me aqui. Jesus, nós te adoramos, Senhor. Eis-me aqui. Venha sobre nós, Deus, essa noite, para que a tua presença seja exaltada. Nós invocamos o teu nome, Pai. Nós nos rendemos, Deus, a essa força que é maior do que a nossa força, Pai. Enquanto muitas vezes, Senhor, muitos sofrem desesperados sem saber para onde correr, Deus. Nós sabemos, Pai, que os teus pés é o nosso lugar de adoração. A tua presença é o nosso refúgio e sempre foi desde o início, Senhor. E por isso nós te louvamos e te bendizemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, pelo teu grandioso amor, Pai, por ouvir a nossa adoração, pelo Senhor alcançar, Deus, em nosso favor a nossa adoração, o nosso clamor, Pai. Visita nesse instante, Senhor, a cada pessoa que se encontra enferma, a cada familiar, Deus, que nos assiste, Deus, que clama pelo teu nome, que necessita, Deus, de uma provisão divina sobre a sua vida. Nós clamamos o teu nome porque sabemos que o Senhor é o nosso socorro. Aleluias. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, vem, Jesus, estamos aqui na tua presença. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Que possamos alcançar a graça do Senhor através da nossa adoração, através do nosso louvor, fazer com que o Espírito Santo a cada dia mais seja engrandecido através de cada um de nós, e que a palavra do Senhor possa transformar a nossa vida. Nós sabemos que louvor e adoração não é apenas notas musicais e palavras lançadas ao vento, mas eu entendo que louvor e adoração é um estilo de vida, e quando nós somos verdadeiros adoradores, isso causa um impacto naquelas pessoas que nos ouvem. É um estilo de vida, adoração, e que nós possamos, assim como o Senhor designou a nós, que possamos alcançar aos olhos do Senhor, sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Que felicidade é poder estar com vocês. Que felicidade é poder louvar o nome do Senhor. É poder alcançar. Eu tenho dito isso muitas vezes em todas as lives, mesmo que de uma maneira simples.
É uma felicidade imensa poder alcançar a sua casa através dessa live. Amém, Poder Jesus. alcançar a sua família. Porque esse é o nosso objetivo. Que nós possamos entender cada dia mais que a letra, ela pode sim tirar o foco daquilo que é o Senhor, mas o Espírito Santo tem alcançado e vivificado através de cada um de nós. Amém, Jesus. Santo é o Senhor, aleluias. Vamos agradecer a todo o pessoal que está junto com a gente. Meu amigo Wesley Gabriel, sempre junto com a gente. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Que o Senhor Jesus possa alcançar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Também aí a Mayra Tavares, mais uma live junto com a gente. Que Deus te abençoe grandemente, minha irmã. Obrigado por estar junto com a gente aí em mais uma noite. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí, Gil, o que tem preparado para a gente hoje? Palavra de hoje. Maravilhoso, Vamos né? ver, né? O que nós... Vou evidenciando aqui mais uma vez, você que ainda não foi lá na descrição da nossa live e entrou lá na nossa página e curtiu a nossa página, compartilhou com um amigo e que também marcou 3 amigos para poder participar do sorteio, vai lá, dá essa força para a gente. Nosso objetivo é fazer esse sorteio e dedicar, né, esse momento, né, que é fazer esse sorteio não simplesmente como um sorteio, mas uma forma de abençoar alguma pessoa, né, através dessa Bíblia que vai ser sorteada, porque a palavra de Deus tem sido sustento para aqueles que buscam. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? Glórias ao Senhor. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Um abraço também para a Sueli Costa, né? Deus abençoe a sua vida. Santo, sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim em Jesus. A Valesca disse aqui, Valesca. Um abraço, Amém, viu? Jesus. Glória a Deus. Bom, a palavra de hoje, né? Nós... Santo é o Senhor. Nós escolhemos hoje 1 Coríntios, capítulo 2. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2. O Aldeir também está junto com a gente aqui. Acompanhando a gente aí. Isso, glórias a Deus. Um abraço para você, Pai do Senhor, meu querido. Deus abençoe você grandemente também, viu? Obrigado por estar junto com a gente aí. Amém. Você quer que lê Pode ler a partir do 6 mesmo? Isso, correto. Do 6 ao 16, né? Texto que a gente estudou durante essa semana. Isso. Você que está na sua casa, que quiser também nos acompanhar na palavra de Deus, 1 Coríntios, Capítulo 2, verso Isso. 6. correto. Amém? Amém. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
É um texto maravilhoso, né? Primeiramente, quando eu leio as cartas, né, de Paulo, eu costumo dizer, a gente apenas faz um comentário sobre a carta, porque ela é bem simplificada, uma forma de entender. E hoje nós queremos compartilhar... Algumas, né? Isso. E nós temos hoje o intuito de compartilhar o que está por trás dessa palavra, ou seja, o porquê Paulo revelou essa palavra. Queria começar com o Gil, né? Gil, vamos explicar por que Paulo disse essas palavras, qual era o momento que a igreja de Corinto estava vivendo, para que a gente possa explicar mais claramente para os nossos, né? Amém. A princípio, o objetivo de Paulo, quando ele escreveu essas cartas, era para se tratar de vários assuntos e vários problemas que a igreja estava enfrentando naquela época, né? Por ser uma igreja, como nós podemos dizer, uma igreja recente, que estava nascendo ali há pouco tempo, né? Ela estava enfrentando vários problemas, né? Aleluia. E havia problemas a respeito da vida cristã, né? A igreja, se a gente for olhar para as cartas, ela tinha se dividido em vários grupinhos, né? Eles não estavam vivendo ali o evangelho conforme tinha que viver, né? Então, nós podemos dizer ali que Paulo, ele queria tentar resolver isso, queria tentar resolver esses problemas, porque tinha algumas pessoas que estavam querendo ser, como diz, né, as palavras de hoje, né, melhores do que o outro nas palavras, né? Queriam ser superiores no ensinar, né? E talvez eles sejam os principais motivos, né? Esses que a gente acabou de dizer, talvez sejam os principais motivos pelo qual Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, porque nós vemos no capítulo 7, onde eles pediram que Paulo intervisse com alguma coisa para ajudar a igreja, né? Amém? Glórias a Deus, né? E Paulo, quando ele levou essa instrução à igreja aos Coríntios, ele estava simplesmente fazendo algo que era o seu chamado, né? Era o seu ministério. Paulo era um missionário e ele era responsável, né, por fazer com que as igrejas de Cristo fossem direcionadas a Cristo. E por algum momento, a igreja de Coríntios começou ali de uma forma errada, porque algumas pessoas achavam ser melhores que as outras, assim como o Gil disse, outras achavam que era o centro de toda a obra que estava acontecendo. E foi quando Paulo relatou através desse pedaço da carta aos Coríntios, onde ele diz e expressou claramente que a sabedoria, ela jamais pode vir do ser humano. O ser humano não tem o intelecto suficiente para poder ter essa sabedoria, e por isso foi nos designado o Evangelho, as cartas e a Bíblia como um todo. Porque por muitas vezes nós até pensamos sim, né, estar caminhando de uma forma correta, e a maior dificuldade hoje em dia é que as pessoas não conseguem olhar para as cartas de Paulo e ver como uma carta recente. Eu, quando estava estudando esse primeiro pedaço que nós lemos do capítulo 2 de 1 Coríntios, eu estava vendo que é tão atual essas cartas, é tão atual isso que Paulo colocou para a igreja dos Coríntios, que nós muitas vezes não queremos enxergar. Isso. E o que eu vejo? Eu vejo que é muito difícil, às vezes, para as igrejas de uma forma geral, simplesmente, às vezes uma igreja que não é nem muito recente, né, assim como a igreja de Coríntios, mas às vezes igrejas antigas. E quando elas são colocadas de acordo com a palavra de Deus, que é exposta a palavra de Deus, ela se pega nesse impasse. Porque existe a sabedoria do homem, existe as doutrinas humanas, sim, e existe também as doutrinas colocadas pela própria palavra. E Paulo tinha colocado essa carta aos Coríntios simplesmente para redirecionar a igreja de Coríntios da forma correta. Então ele disse claramente: a sabedoria, a verdadeira sabedoria e o ensino, ela não vem dos homens. E o porquê? Por que Paulo disse isso? Paulo, ele disse isso porque ele sabia que ali dentro daquela igreja existia muitas pessoas que estavam querendo colocar o seu próprio ensino perante a congregação. E isso faz com que uma igreja
ela cresça e se desenvolva uma igreja problemática. Afinal de contas, o que nós cremos? Nós cremos, segundo o Evangelho de Cristo, que para nós anunciarmos algo, assim como nós dizemos e profetizamos sobre a vida de cada um de vocês na live passada, é necessário que antes você receba isso de Deus. Amém. E Paulo estava levando essa carta porque ele havia recebido sim essa cura interior antes de levar adiante. E as igrejas muitas vezes nos dias de hoje, elas têm se perdido simplesmente por não querer ser confrontadas pela palavra de Deus. E Paulo estava simplesmente colocando para aquelas pessoas: olha, a verdadeira sabedoria, ela não vem de vocês. Sim, nós entendemos que hoje em dia existe teólogos, existe pessoas que buscam a palavra de Deus e que estudam a palavra de Deus, mas essa sabedoria não é a sabedoria suficiente para levar com que uma igreja seja uma igreja bem-sucedida. E por isso, ele estava ali intercedendo por aquela igreja, dizendo para aquele pessoal de Coríntios: vocês têm e devem que entender que a verdadeira sabedoria, ela não vem de vocês. Tudo que vocês sabem, assim como Paulo mesmo diz, não passa de esterco. É isso que Paulo disse. Nós estávamos falando, sobre Paulo hoje mais cedo, e é isso que Paulo disse: a minha sabedoria não passa de esterco. E nós sabemos que Paulo foi um dos homens mais sábios, que veio através, relatar sobre a vinda de Cristo e sobre o porquê Cristo morreu e foi crucificado. E ainda assim ele disse: a minha sabedoria não passa de nada depois que eu recebi a sabedoria que vem do alto. Então, primeiramente, o primeiro ponto: se você faz parte de uma igreja, ou se você lidera uma igreja, ou se você tem algum trabalho dentro da igreja e você guia pessoas, assim como aquelas pessoas que estavam iniciando a igreja de Coríntios, eu quero dizer para você, para que você seja bem sucedido dentro do seu ministério, é necessário que antes você entenda que toda a sabedoria vem da palavra de Deus. E antes de levar a algo, você deve receber algo. Antes de curar pessoas, você deve ser curado. Antes de você levar ao ministério de Cristo para aquelas pessoas, é necessário que você tire do seu coração toda a doença. Porque se você não for curado, a tendência é que mesmo que você não perceba, é que você vai derrubar sobre a congregação toda a doença da qual você não foi curada, e acontece assim como a igreja de Coríntios. Sim, exatamente. Assim como Paulo diz aqui, no versículo 1, no primeiro versículo aqui do capítulo 2, e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Então, assim como o Júlio disse, Paulo, ele, por mais que ele era entendido, ele era um homem que tinha o conhecimento de toda a tradição judaica, ele compreendia todas as coisas, assim como o Júlio disse, ele considerou isso tudo como nada, para poder viver a simplicidade do Evangelho. Assim como ele disse, o Evangelho é simples, porém, quando o Espírito de Deus habita em nossas vidas e nós passamos a receber o Espírito Santo, nós compreendemos a mensagem da cruz, nós recebemos esse Evangelho completamente. Mas quando não se tem o Espírito de Deus, assim como diz a palavra aqui de Deus, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, nós não recebemos o Espírito do mundo. O que quer dizer com isso? Que quando as coisas do mundo, ela tende a ser diferente do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus Cristo, os valores morais, os princípios morais, éticos, são diferentes, Então, quando nós passamos a receber o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aí nós compreendemos a mensagem da cruz. E quando não temos o Espírito de Deus, essas coisas parecem loucuras, assim como o apóstolo Paulo diz, Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito Santo, porque ele parecem loucura e não se pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Glórias a Deus, E é interessantíssimo isso, porque
quando nós percebemos, né, que nós estamos por um momento se desviando, é natural que a gente reconheça que estamos fazendo algo segundo aquilo que não é o intuito que Deus colocou para nós. Nós temos sim que ter a humildade de, opa, eu me desviei, eu errei, afinal de contas, o próprio Paulo diz, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Nós não estamos aqui nessa live porque nós somos merecedores de estar aqui. De maneira nenhuma. Nós não estamos anunciando a palavra de Deus porque nós somos melhores ou sabemos mais do que as pessoas para poder anunciar. Mas nós entendemos que a graça do Senhor nos alcançou. E Amém. Tudo que nós fazemos é por gratidão. Então, quando Deus vem com a sua palavra através das cartas de Paulo, ele está dizendo, revelando para a gente. Quando eu iniciei o culto, eu disse que o mistério da palavra estava no que Paulo dizia nesses versículos. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado. E foi o que nós começamos no livro de Isaías. Porque desde a antiguidade não se ouviu com os ouvidos e nem percebeu com os seus olhos que há Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Era isso que Paulo estava revelando também no livro, na carta aos Coríntios. Se você espera em Deus, você recebe a sabedoria de Deus. E o Deir, né, que está com a gente na live, ele costuma sempre dizer, e Deus, ele é inexplicável. Não existe como uma cabeça de um ser humano explicar a grandeza de Deus, ou tentar reconhecer profundamente o que é servir a Deus. Porque senão, ele costuma dizer, senão não é Deus. Se for explicável, não é Deus. E por isso ele diz, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que ouvem e que seguem. O segredo está nessa sabedoria de Deus. Ouvir a palavra, saber que a instrução da palavra pode nos levar aonde Deus deseja. O nosso intelecto faz-nos cair. Sim, o nosso irmão Alder disse aqui, ó, nos comentários aqui, glória a Deus, né? Só quem está buscando servir o Deus Todo-Poderoso pode entender as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Glórias Para a Deus. Para os que rejeitam as coisas de Deus, nunca entenderão as coisas do Altíssimo. Veem que tem algo diferente no servo do Altíssimo, mas não conseguem entender que é pela palavra que vida são transformadas. Glórias exatamente. E nós vemos que na igreja de Corinto estava tendo um problema dentro da igreja. Isso, interno. Isso, estava tendo um problema dentro da igreja. As pessoas... E não é diferente dos dias de hoje, porque nós vemos que muitas pessoas estão realmente dentro da igreja, né? Mas muitas delas ainda não receberam o Espírito de Deus, porque elas não compreendem as coisas de Deus como devem ser compreendidas, porque a palavra de Deus, como diz, as coisas de Deus são só compreendidas através do Espírito de Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E nós temos que levar isso adiante. Nós temos que entender que, mesmo não sendo perfeitos, nós temos a palavra como nosso guia. E por isso nós temos sim que estar atentos à palavra de Deus. E eu aprendi na minha jornada cristã que nós não devemos não engolir qualquer coisa, igual muitos pensam que devemos engolir, né? Sim, até... Eu cresci aprendendo, ouvindo, Gil, a seguinte forma: você está na igreja, você tem que ser submisso a seus líderes, você tem que... Amém. Paulo ele disse sobre a liderança, porém, a liderança ela não pode se sobressair à palavra de Deus. Então nós temos que ter esse entendimento, assim como os de Bereia, né? Sim. Mesmo que sejam nossos líderes, mesmo que sejam os nossos pastores, nós devemos ouvir aquilo que eles têm dito, guardar no nosso coração e chegar na nossa casa e analisar as escrituras. Porque muitos de nós, às vezes, por simplesmente confiar cegamente nos homens, nós temos perdido a nossa fé em Cristo. Porque depois chega lá na frente, começa a virar tudo uma bagunça e você não consegue entender o porquê. E está claramente designado através da carta de Paulo o porquê. Porque as pessoas começaram a se achar tão autossuficientes que eles esqueceram de pegar as escrituras sagradas e de corrigi-los e de fazer com que aquela igreja ela fosse iniciada e continuada de acordo com a palavra de Deus. Sim. Então, através, de um servo de Deus,
que chegou até Paulo e disse: Paulo, existe um problema na igreja dos Coríntios. Foi necessário alguém relatar esse erro. Imagina se Paulo hoje estivesse aqui e ele tivesse que escrever uma carta para a igreja de Guaranésia. Então, eu fico às Como vezes... que seria a fala de Paulo, né, com respeito à igreja de Guaranésia, né? A gente fica nesse pensamento, né? Sabe, Gil, eu, com todo o respeito, né, que a gente tem a diversidade de igreja na nossa cidade, eu costumo dizer, pelos lugares que eu passei, que se tivesse o mesmo evangelho hoje, nos nossos dias, e se Paulo fosse o missionário que enviasse cartas às igrejas, as cartas deles não seriam aceitas, primeiramente, ponto. E segundo, se Jesus passasse por todas as igrejas, nós seríamos responsáveis por crucificá-lo mais uma vez, porque nós não estamos dispostos a muitas vezes a nos confrontar. Sabe o que Jesus fez quando ele passou perante a sua jornada? Ele chegou para os fariseus, que eram mestres das leis, e anunciou para eles que tudo que eles haviam vivido era errado. E sabe o que eles fizeram? Crucificaram o nosso Salvador. Sim, assim como diz aqui, né? Porque os príncipes deste mundo que se aniquilam, né? Eles não compreendem, não conheceu, né? Ele não conheceu essa sabedoria a qual Deus deu, né? Porque se eles tivessem conhecido, nunca teriam crucificado Eles teriam o entendido. Senhor da glória. Eles teriam entendido. E nós estaríamos perdidos, porque o Senhor não teria sido crucificado. Isso. Né? Então é todo esse propósito de salvação que Deus tem pra gente. Porém, é necessário. Então, qual que talvez seja o grande problema hoje, né, de uma grande maioria? É que o Senhor, ele nunca vai revelar para os grandes através de grandes. Isso é o que as Escrituras dizem a todo instante. Amém, Jesus. E sabe o que acontece quando um pequeno chega até os príncipes desse mundo? Estou falando relacionado aos líderes, né, ministeriais da nossa cidade, da nossa região, de todo o Brasil. Quando Deus ele envia um pequenino para relatar algo que está acontecendo errado com a igreja, porque Paulo, Gil, segundo as Escrituras, ele não era um homem de boa aparência, ele não era um homem que talvez tinha uma boa oratória e eloquência, ele era sim muito sábio. Mas aí chega um cidadão que talvez a sociedade não dá nada por ele, e chega para um líder de algum ministério e diz: olha, vocês estão vivendo errado segundo a palavra de Deus. Esse cara ele vai ser expulso. Eles não vão aceitar, sabe por quê? Porque eles vão dizer: quem que é esse? Eles nem vão olhar nas Escrituras. Jesus também foi desprezado dessa forma, né? Os fariseus disseram que como pode esses não sabem nem letra, né? Isso. E, são indoutos, né? Não sabe nem letra, falando de Jesus, não sabe letra, não sabe de nada. Como pode ele fazer essas coisas, né? E nós vemos que na igreja de Corinto estava tendo esse problema, que existiam pessoas lá que se diziam sábios, mas eles se perdiam na sua sabedoria, porque era sabedoria humana, né? Mas o evangelho ele é mais simples do que a gente imagina, né? Muitas das vezes somos nós mesmos que complicamos, né? Isso. Nós acabamos atropelando ali as palavras e o evangelho se torna complicado. E uma coisa engraçada é que no capítulo 2, versículo 14, Paulo ele diz claramente, ele fala assim, ó: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, não se pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então é por isso que muitas vezes o Senhor envia pessoas para anunciar, dizer: olha, nós precisamos mudar. Sim. Existe algo errado dentro da igreja que precisa ser mudado, mas não é porque nós achamos que somos melhores ou maiores, não, isso é falado com humildade, mas ainda assim são desprezados porque o homem natural não consegue compreender. Quando os homens simplesmente eles ficam presos naquilo que é do seu próprio intelecto, quando chega algo espiritualmente para a vida deles, eles não conseguem ter esse discernimento para poder alcançar, e eles desprezam aquilo que é de Deus. E sabe o que é resultado disso? Uma igreja totalmente bagunçada, igual a igreja de Coríntios. E Gil,
Olha, nós estávamos estudando, né? A gente gosta muito de estudar antes de vir para as lives, assim como eu disse para os irmãos, para a gente poder passar um conteúdo que seja verdade, para que você possa ver na sua casa e entender que tudo que nós falamos é o que está nas Escrituras. E quando eu digo uma igreja bagunçada, nós estamos falando sobre pecados horríveis, né, Gil? Você pode citar alguns pecados, Gil, que na igreja de Coríntios tinha? Porque tinha a avareza, tinha a prostituição, né? Olha só, dentro da igreja de Corinto, né? Como que a igreja estava tão, vamos dizer assim, estava indo pelo caminho errado. Totalmente ao contrário. Então Paulo teve que intervir por pedido de alguém. Bebedice também, né? Bebedices, né? Às vezes as pessoas têm mania de dizer, mas não tem problema nenhum eu beber umas e outras, e na verdade é porque não tem um compreendimento dentro da palavra de Deus. É muito claro quando Paulo disse isso, né? Isso. E a gente entende o quê? A gente entende que todos esses pecados se espelham também nas igrejas de hoje, mas que isso não seja escândalo para que a obra venha parar, mas que seja apenas um ensinamento para que seja corrigido através da palavra de Deus, para que possa prosseguir. E hoje, o que nós buscamos hoje? A direção do Espírito Santo, porque é Ele que nos guia, né? É Ele que nos direciona para o caminho da salvação, né? Porque a nossa carne é fraca, assim como diz a palavra de Deus, nossa carne é fraca, mas o Espírito ele está pronto. Então a gente tem que ser sensível ao Espírito Santo para que a gente seja direcionado por Ele no caminho certo. E muitas das vezes as pessoas lá de fora, quando a gente vai anunciar o Evangelho, elas já ouvi muito disso, que essas coisas de evangelho, essas coisas é loucura, e realmente a palavra de Deus já nos mostra isso, né? Que quem não tem o Espírito de Deus tem as coisas de Deus como loucura, né? Igual no capítulo 1, no versículo 21, nos diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém? Glória a Deus. É isso que cativa, né? Isso que cativa. A loucura da pregação. E às vezes é por isso que quando você vê uma pessoa que é totalmente dedicada, né, à obra de Deus, dentro do que Jesus colocou no Evangelho e também nas cartas e toda a instrução que nós temos na palavra, quem de nós nunca ouviu, nossa, esse cara é louco? Sim, né? Porque realmente é isso que parece. Quando as pessoas jejuam, eles falam, mas para que isso, né? Amém. Porque essas coisas, elas vieram para ser loucura, mas nós, quando realizamos a boa obra em Cristo Jesus, e nunca nos esquecendo da mensagem da cruz. Sim, que é o principal, é o ponto principal do Evangelho. Então nós temos que compreender, né? Porque afinal de contas, hoje em dia nós vivemos num mundo materialista. E a igreja de Coríntios também vivia no mundo materialista. Todos buscavam ali seus status, todos queriam, né, ter seus esquemas bem sucedidos, né? Outros queriam levar apenas da forma que... Mas quando nós queremos seguir a Jesus, nós temos que entender a mensagem da cruz. É por isso que existe, né, aquele corinho que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, porque essa mensagem é a mensagem verdadeira. Quando Jesus ele apresenta para nós a mensagem da cruz, ele não fala apenas de uma prosperidade, ou de curas, ou de milagres. Ele diz: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E as pessoas não estão dispostas a seguir a mensagem da cruz. As pessoas preferem seguir mensagem de prosperidade. Afinal de contas, quem de nós não quer ser próspero, ter muito dinheiro, ter casa, ter carro? Sim, e o que acontece é que muitas pessoas, elas dão crédito para as pessoas que têm uma palavra eloquente, né? Palavras bonitas. E tem aquele ditado, né? Palavras bonitas, muitas das vezes não são sinceras, né? Mas às vezes umas simples palavras de um simples homem pode mudar toda a sua vida. Amém? Glória a Deus. A nossa irmã Valesca está dizendo aqui: verdade mesmo, Deus é fiel, Ele é o nosso sustento todos os dias, devemos ouvir somente a voz do Espírito Santo. Exatamente, o Espírito Santo,
é o que nos guia, amém? No nosso dia a dia, no trabalho, no nosso lar, onde nós andamos, é o Espírito Santo que nos guia. A Cecília amém? também disse aqui, ó, não deixemos extinguir a chama do Espírito Santo. Isso é muito importante, Amém. né? Aquele mesmo Espírito Santo que chegou até os discípulos no dia, né, de Pentecostes, esse Espírito, essa chama, ela tem que arder no nosso coração. Sim. Incessantemente. Todos os dias. Todos os dias. E quando nós estamos desanimados, é por isso que é necessário nós termos uma igreja que nos auxilia. Não uma igreja que ajude a nós desanimarmos mais, mas uma igreja que nos levante, que acenda novamente essa chama. Sim, até porque o apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, eu não me lembro agora de memória, porque para guardar versículo, meus irmãos, olha, eu sou uma negação, mas eu sei o que está escrito. O apóstolo Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo é o nosso passaporte, amém? Para a glória com Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Eu quero mandar um abraço também aqui, né? O pessoal comentando aqui também, a Mayra Tavares, né? Deus Amém. é bom. Isso mesmo, Mayra, olha. Deus é maravilhoso, né? E por isso a gente está aqui, né? Pela graça dele, pela misericórdia, por ele ser muito bom. Porque Glória nós a Deus. recebemos todos os dias uma nova chance. Hoje nós cometemos erros, nos redimimos dos nossos erros e amanhã nós temos a oportunidade de mais uma vez lutar contra a nossa própria natureza. Por isso, Deus tem sido bom Amém. com cada Glória um de a nós, Deus. né? Juliana Ferreira também, minha querida, uma boa noite para você, uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. A Marta Oliveira, também a Miriam e César, né? Sejam todos bem-vindos aí, né? Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa chegar até o seu coração para que seja transformadora, né? Assim como o Gil disse, nós podíamos muito bem colocar um fundo de oração e dizer palavras bonitas para te comover ou simplesmente para fazer com que você se emocione, mas a palavra de Deus, ela veio para nos corrigir. Sim. Isso é muito mais importante do que uma breve emoção. Porque quando você entra na igreja, que você se emociona, chora e sai de lá simplesmente com aquela emoção, não existe uma transformação. Mas quando vem com todo carinho e amor, através da parte de Deus, uma repreensão, para que nós sejamos direcionados ao reino de Deus, isso tem de bom proveito para as nossas vidas, porque Sim. o amanhã pertence ao Senhor. E talvez a minha última chance seja hoje, de me corrigir, de me direcionar ao reino de Deus. E se amanhã eu partir para a glória do Senhor, que os irmãos fiquem sabendo que eu combati esse bom combate. Sim. Nós não sabemos a nossa hora, mas enquanto nós respirarmos, nós vamos dedicar a nossa vida em levar essa mensagem da cruz até a sua casa. Levar Amém. Essa mensagem da cruz para que você seja abençoado. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Mateus Sena junto com a gente, né? Pelo no Instagram, né? Também a Nájila. Um abraço para a Nájila, o Adriano. O pessoal sempre junto com a gente aí. Obrigado pelo carinho, né? Amém. E aí, Gil? Bom, a palavra de hoje, né? Glórias abençoada. a Deus. Claro, graças a Deus, né? E é isso aí. Nós vamos terminando por aqui. E não se esqueçam, tá? De participar do sorteio, tá? Da Bíblia. Vai lá, marca quem você quiser nos comentários lá, que o sorteio vai ser realizado através dos comentários, tá? Os nomes nos comentários. Glórias ao Senhor. É isso aí, gente. Olha, nós ficamos felizes por poder estar com você. Ficamos felizes por poder compartilhar essa palavra e por também essas lives ser motivos para que a gente se dedique mais. Sim. Né? Em oração, em determinação, nos estudos. Sim. Eu quero dizer que vocês que nos assistem, vocês que acompanham as nossas lives, não fazem ideia o quanto vocês têm sido bênção em nossas vidas. O quanto vocês têm sido bênção para cada um de nós. Amém, e nós, Jesus. Mais uma vez, eu quero dizer que somos gratos. Gratos por tudo, né? Então, é muito feliz da nossa parte estar junto com vocês e poder compartilhar. Espero que você seja abençoado. Espero que Deus ele possa colocar e penetrar no seu coração com essa palavra. Sim. E que ela seja transformadora e que nós possamos ter essa chance de louvar e de engrandecer o nome do Senhor Jesus com a nossa vida. Amém. Que a nossa vida seja um livro aberto e lido por todos e que nós
Glória sejamos a o Deus. testemunho vivo sobre essa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Mais uma É isso aí. vez, quero pedir pro pessoal aí ajudar a gente aí no nosso sorteio. Compartilhe com seus amigos, né? É um presente simples que nós vamos sortear, mas é de todo o nosso coração. É algo que nós estamos fazendo para abençoar, né? E logo depois a gente vai tentar, né? A gente ainda não sabe como que funciona muito bem esses sorteios, por isso a gente está bem devagar. Sim, mas a gente vai conseguir. A gente vai fazer ao vivo aqui, tá? Isso. Semana que vem, né, Gil? Já dia Sim, 16, já é né? semana que vem já. Glórias ao Senhor. Nós vamos fazer aqui ao vivo um aplicativo aqui para todos verem o sorteio ocorrendo, tá? Sem problema nenhum. E é isso aí. Armando Aguiar também, quero mandar um abraço pro Armando, sempre junto com a gente. Deus te abençoe. Amém. Né? Espero que em breve a gente possa estar indo aí também no estúdio do Guaranésia TV para poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Porque afinal de contas a gente sabe da grande audiência que tem o Guaranésia TV e da dedicação desse pessoal também aí que leva informação, a informação na íntegra para nossa cidade de Guaranésia e para toda a região, né? Amém. É isso aí. Vamos orar, né? Para a gente encerrar em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus, maravilhoso Jesus. Pai. Obrigado. Que esta Deus, palavra, Senhor Jesus, penetre, Senhor Jesus, no coração de cada um que está nos acompanhando nesta live de hoje, Senhor. Sim, meu Pai querido, aquilo que nós não conseguimos expressar, Senhor Jesus, com as nossas simples palavras, Senhor Jesus, que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, modelar na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor dê segurança, que o Senhor guarde a cada um, que o Senhor visite cada família, cada integrante dessa família, Senhor Jesus, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, ó Deus. Estamos chegando no final desta live, ó Pai, mas eu creio, Senhor Jesus, na Tua palavra, eu creio no Teu santo nome, que o Senhor já operou na vida de cada um que está nos acompanhando, Deus. Amém e amém. Nós agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Eu quero dar uma boa noite aí para todo mundo, né, que nos acompanhou. Muito obrigado mesmo. Ainda que seja poucas pessoas, mas a palavra de Deus, Glória a Deus, maravilhoso. ela tem que alcançar, não importa o número de pessoas, ela tem que alcançar, né? E através da sua vida, você pode também fazer com que essa palavra alcance mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A Mayra está dizendo que ela que vai ser a ganhadora da Bíblia. Amém. Boa Glórias ao sorte. Senhor, né? Que Deus te ouça. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, que a graça, a paz e a esperança do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Uma ótima noite. Até terça-feira que vem, se assim o nosso Senhor permitir. Boa noite. Amém. Boa noite. Até mais.